amigos do Radiologia para Valer, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mônica Selene, sou técnica em radiologia e no vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre radioatividade. O que seria radioatividade? Radioatividade é um fenômeno que vai acontecer no núcleo do átomo. Isso quando esse átomo ele for radioativo. E o que seria um átomo radioativo? É aquele átomo que está com o núcleo instável. O núcleo instável é aquele núcleo que está cheio de energia e ele precisa emitir essa energia, precisa tirar dele essa energia para ele poder ficar estável, certo? Então, aqui na imagem, na esquerda do vídeo, eu tenho um núcleo instável, tá? Ele tá cheio de energia, ele vai emitir essa energia, ou seja, ele vai retirar essa energia dele, vai colocar para fora, e essa emissão que ele faz seria as radiações, tá? Aí após ele fazer essa emissão, ele vai ficar estável, ou seja, vai ficar relax. E essas radiações que ele emite seriam as radiações alfa, beta ou gama, ou partículas alfa, partículas beta ou raios gama, tá? E o que seria uma partícula alfa? A partícula alfa nada mais é do que a emissão de 2 prótons e 2 nêutrons. Ou seja, o átomo instável ele vai emitir essa partícula, ou seja, as bolinhas amarelas são os nêutrons, as bolinhas vermelhas são os prótons. Ele faz essa emissão para ele poder ficar relax. Então seria uma emissão alfa ou uma radiação alfa. Pronto. Como seria essa emissão? Eu tenho aqui um átomo X, onde na parte superior eu tenho a massa, representada pela letra A. A massa é a soma dos prótons e nêutrons, tá? No núcleo do átomo. E eu tenho na parte inferior, representado pela letra Z, o número atômico, tá? O número atômico é o mesmo número de prótons. Esse átomo, ele está emitindo uma partícula alfa. A partícula alfa, a massa dele é 4, porque é o que? Soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se ele está emitindo 2 prótons e 2 nêutrons, ele está emitindo o total de 4. E o número atômico, como é o mesmo número de prótons, ele está emitindo só 2 prótons, o número de prótons é 2, tá? Então, eu já sei que esse átomo ele vai perder 4 de massa e 2 de número atômico. Eu tenho aqui abaixo o exemplo do urânio, onde a massa dele é 238, o número atômico dele é 92. Ele está emitindo uma partícula alfa, então, de 238 menos 4 vai ficar 234. De 92 menos 2, o número atômico vai ficar 90. Se eu for lá na tabela periódica e verificar qual é o elemento químico que tem o número atômico 90, eu vou ver que é o tório. Então, de urânio, agora ele é um tório. Esse tório tem 234 de massa e 90 é o número atômico dele. O número atômico é a identidade, a identidade do elemento químico, certo? Se vocês prestarem atenção, o que eu tenho de um lado dá certo, eu vou ter do outro. 234 mais 4, 238, 90 mais 2, 92. Essa seria uma emissão alfa, tá? E o que seria uma partícula beta? A partícula beta nada mais é do que um elétron. Aí você me pergunta assim, como assim se você disse que radioatividade é um fenômeno que vai acontecer no núcleo do átomo? E no núcleo do átomo não tem elétrons, os elétrons ficam na eletrosfera. Mas eu vou lhe responder que isso é possível sim. Como? No núcleo do átomo, o nêutron, ele tem a capacidade de se transformar. Aí ele faz essa transformação, ele vai se transformar num próton, num elétron e num neutrino, certo? Só que o elétron e o neutrino, ele vai emitir, ele vai retirar para fora do núcleo. E essa emissão seria a partícula beta, a radiação beta. E o próton que ele se transformou vai continuar lá no núcleo. Ou seja, esse núcleo tem um próton a mais. Então, aqui eu tenho um átomo X, onde ele está emitindo uma partícula beta. Partícula beta, a massa é 0. Por que a massa dele é 0? Porque ele é um elétron. E a massa do elétron é desprezível, então colocamos 0.
E o número atômico do elétron é -1. Então, eu tenho aqui o carbono, tá? Onde a massa dele é 14, o número atômico é 6, ele está emitindo uma partícula beta. Então, já sei que a massa dele não vai alterar, ó, 14 mais 0, 14. Já o número atômico de 6 vai passar para 7. Por quê? Vocês lembram que quando o nêutron ele se transformou no próton, no elétron e no neutrino, ele emitiu o elétron e o neutrino, mas o próton continuou no núcleo do átomo. Esse átomo ficou com um próton a mais. Então, como o número atômico é um próton, de 6 agora passou para 7, certo? E se eu for lá na tabela periódica verificar qual elemento químico que tem o número atômico 7, eu vou encontrar o nitrogênio. Então, agora de carbono passou a ser nitrogênio. Se vocês prestarem atenção, é da mesma forma. O que eu tenho aqui de um lado da seta, eu vou ter do outro. 14 mais 0, 14. 7 menos 1, 6, certo? Então, essa seria a emissão beta, a radiação beta. E o que seriam os raios gama? Radiação gama. Radiação gama nada mais é do que uma onda eletromagnética. Uma onda ou uma perturbação que vai ocorrer no núcleo do átomo. Ou seja, aqui na imagem eu tenho um átomo instável, tá? Cheio de energia. E ele vai emitir essa onda eletromagnética, ou seja, essa radiação, para poder ficar estável. Essa radiação eletromagnética é a radiação gama, tá? A sigla dela é essa. E ela é uma radiação muito leve, então ela não tem nada de massa. Massa dela é 0. E também não tem número atômico, é 0. Essa radiação, ela não tem nada a ver com partícula. Então ela não tem nada a ver com prótons, nem com elétrons e nem com nêutrons. Ok? Deu para entender até aí? Então vamos lá, o poder de penetração de cada uma dessas radiações. A alfa é uma radiação pesada, ela não consegue atravessar uma folha de papel. Já a radiação beta, ela atravessa o papel, mas ela é barrada pelo alumínio. E comparando ao nosso corpo, a radiação beta ela consegue atravessar algumas camadas de nossa pele. Já a radiação gama, ela é super leve, super rápida, ela consegue atravessar o papel, o alumínio e ela é barrada pelo chumbo. E comparando ao nosso corpo, ela consegue atravessar todo o nosso corpo, por isso que ela é uma radiação bem perigosa, certo? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Deixem seu like. Para quem é novo no canal, se inscreve no canal. Ative as notificações no sininho para receber mais conteúdo. Isso vai ajudar bastante o canal. E que bom que você gostou, porque vamos fazer mais vídeos dando continuidade, tá bom? Obrigada!